lá. Bom dia. Hoje é uma quarta-feira, 17 de maio de 2023, 7h42 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. O que nós estamos a procurar? Santo, direto. Não poderia eu dizer curto e grosso? A questão é como você perguntar. Sim, aí é que a gente é capaz de identificar, sim, aquilo que realmente a pessoa estará a manifestar. Muitas vezes, o simples modo da gente com o outro falar demonstra mesmo aquele momento que a gente estará a passar. Bem verdade que há pessoas que conseguem muito bem disfarçar. Cada um com o seu próprio motivo. Algumas não querem mesmo o dia do outro estragar e fazem de tudo para a sua própria tristeza ocultar, sabendo ela que a tristeza não vai passar, é melhor. É melhor mesmo ela tentar a própria vida levar, respeitando o modo que cada um tem da própria vida encarar. Muitas e muitas vezes, a gente diz que a gente não esteve a reparar a tristeza que o outro está a carregar. Mas, se a gente for buscar o espelho do pensar, a gente vai saber encontrar os pontos que aquela pessoa esteve a passar. Sim, e as características da pessoa estiveram a mudar. Assim, usando a base do pensar, a gente vai poder mesmo, de algum modo, ali, a nossa própria realidade mostrar. Porque não é bem sobre o outro que nós estamos a falar, é sobre nós. Nós mesmos sermos capazes de nos perguntar por que nós. Porque nós não usamos a base do pensar para enxergar, sim, as mudanças que na vida do outro estavam a passar, a ponto de toda aquela tristeza outro carregar e a gente ainda falar que a gente não esteve a notar. Se vierem me perguntar, sim, se eu costumo acompanhar a vida daqueles que eu convivo nesse lugar, eu com toda certeza iria mesmo usar a reserva. Sim, é preciso a gente saber reservar para a gente poder até a jurubeba ofertar na hora que o outro realmente precisar. O divino, ele sempre costuma me falar, sim, que eu não devo e não posso mesmo me meter no universo de cunho particular se as pessoas não me convidarem para opinar. É por isso que eu
Não costumo mesmo buscar universo de cunho particular para a leitura eu realçar. Não é esse o objetivo. Mas, como aqui até já foi dito, se esse universo de cunho particular estiver a prejudicar aquilo que é o fundo do olhar, aquilo que a leitura foi buscar, certamente eu vou falar. Porque se eu deixei o meu universo particular se beneficiar daquilo tudo que ali está, eu tenho mesmo a obrigação de encarar. Se eu quiser falar que não é a verdade, que isso nunca esteve a se dar, eu só vou me prejudicar. Sim, porque eu estive a me documentar. Sim, é o que está enquanto documento lá. Não basta alguém falar que vai me processar isso e aquilo outro, e até calundu. Calundu dá, cabeça, cabelo, puxar, essa coisa toda que a gente costuma. Não basta. Porque antes de querer, de fato, me desconsiderar, devo lembrar todo o fundamento, que eu fui buscar é com base em documento público e particular. Todos os benefícios que aqui estiveram a buscar para a própria vida levar, desconsiderando completamente o espelho do pensar, a base do pensar. Para a sua própria vida levar, sabendo separar o público e o particular. Eu não costumo mesmo vida de ninguém violentar. Não. Mas se eu, numa instituição, entrar, para uma coisa eu buscar aquilo que eu fui procurar. E se lá eu encontrar pontos de ferrugem que vão me levar a uma vida particular, eu vou esses pontos pegar. Eu vou pegar. Porque eu não posso mesmo mascarar, falsear leitura para preservar nominho aqui, nominho acolá. Se o dono do nome, a dona do nome, não esteve a se preocupar com o seu próprio nome, muitas vezes a ponto de esbaldar, por que eu vou o outro prejudicar? Sim, porque o outro esteve sem apagar. O outro significa poder público. E poder público nada mais é do que os escravos. Que imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto costuma pagar. E nem vem com essa conversa de que pobre não costuma nem tem o que declarar. Pobre por si só já nasce escravo no lugar. Porque uma simples fralda
uma simples fralda que ele comprar para o rebento ali, ele agraciar, é muito mais do que ele com toda certeza iria trabalhar em 1 hora do seu dia particular. Então, eu, no meu mundo particular, eu posso com qualquer um brigar. Mas a reserva, a reserva eu sempre vou usar. E isso eu sempre vou considerar. Porque a jurubeba, com toda certeza, aquela que costuma amargar, eu também vou saber buscar. Quando a necessidade chegar. É assim que a vida costuma encarar. Eu não devo, de fato, me preocupar com o que de mim vão falar. Isso eu não vou nem sequer repudiar. Nota de repúdio. Santo Deus. Imagine se num banheiro eu entrar. E ali eu encontrar todo o mundo particular. Eu, sabendo que aquele mundo particular não esteve a prejudicar outros no lugar, ali mesmo não vai ficar. Agora, se no banheiro eu entrar e ali tiver vestígios de prejuízo, aqui, mais um pontinho ali e outro ali, eu vou ter que, de fato, salientar. Não é justo com quem está a pagar. A vida boa de quem costuma, de fato, o tempo todo se beneficiar. Olha, para no primeiro andar eu chegar, eu devo me lembrar dos degraus. Então eu tenho 2, 3. Se tiverem 10 degraus, eu tenho a possibilidade 10 vezes de pensar. Antes de no primeiro andar estar. 10 vezes. Então eu não posso argumentar, dizer que eu não tive oportunidade. 10 vezes. Todas as vezes que a escada eu for acessar para do primeiro andar eu me beneficiar, eu tenho mais 10 vezes oportunidades. E isso, se eu for calcular ao longo de 1 ano. Se eu considerar que todo mês eu preciso imposto pagar, e se eu for acessar todo mês o primeiro andar, se eu multiplicar os 10 degraus, imagine, eu tive 120 oportunidades. 120 oportunidades de pensar e um outro caminho buscar. Imagine se eu, num universo chegar, sim, onde aquilo tudo ainda criança esteve a começar. Aí eu coloco ali, se a criança utilizou a escada, imagine 10 anos, quantas vezes essa criança teve a oportunidade de pensar?
Aí, adolescente, esteve a virar. Aí, se eu pegar mais 10 anos de adolescente a adulto, se essa, que era criança, virou adolescente, usando a mesma escada, aí mais 10 anos, adulto, usando a mesma escada, quantas oportunidades? Se porque poderia alegar a criança, não sabia, não era responsável, eram outros que estavam a cuidar da contabilidade, do projeto, do fundamento, da coisa toda ali. Adolescência, adulto, tá? Virou adulto. A mesma escada, o mesmo caminho, os mesmos benefícios. Como é que pode justificar mais isso? Como é que o adulto pode ser pueril? Sou eu que tenho que, de fato, comer bril? Não. Se eu começar a escada descer, da idade que hoje está, até aquela idade que isso esteve a começar, quanto e quanto eu vou encontrar? Imagine se a calculadora eu usar para tudo isso ali. Aí, se a coisa em si multiplicar, mais gente usando a mesma escada. Achando pouco usar o primeiro andar, a gente resolve pegar os privilegiados. Vamos construir um segundo andar. Mais grave a coisa vai ficar. Porque para chegar no segundo andar, eu vou ter 10, com mais 10, 20. 20 oportunidades. Em cada vez que eu chegar no segundo andar. De pensar. De um outro caminho usar. Mas eu insisti. Passei a ser privilegiado. Aí, achando pouco, eu vou de fato deixar a base, os que estão a chegar, os privilegiados, e aí eu vou celebrizar. Sim, aqueles que estão acima, que eu coloco em outro patamar, mais 10 degraus. Cada vez que eu vou já agora, para 30 oportunidades. Se eu multiplicar por todo o período que esteve a usar, imagine o prejuízo que isso esteve a causar. Em nenhum momento eu desejei a reserva pegar para o pensamento eu alcançar e a jurubeba eu tomar e poder deixar o leão me mostrar quanto prejuízo eu estive a causar por pequenez, porque benefício, mais benefício que eu nem estive a precisar, já que uma fortuna eu estive a acumular e eu sou incapaz de usar. Não tem como eu tudo aquilo gastar, mas eu quis simplesmente acumular para ter o direito a criar uma página, a sei lá. É complicado a gente calcular. Sim, já que a gente resolveu misturar público com particular. Dentro de um universo que tantas outras coisas estiveram a colocar. E aí pense, gente que só entrava para de fato se beneficiar. Não esteve a se preocupar se existia um banheiro no lugar. Não. Entrava e saía
Nunca esteve a se ocupar. Sim, o banheiro estava lá, estava sinalizado. Sim, porque em qualquer lugar tem lá. Mas eu não quis nem perguntar, não tive vontade de usar, não era minha. Mas eu. Será que eu estive a escutar em algum momento? Mas isso aí é escolha particular. Sim, tem gente que gosta. Gosta de escutar, saber o que se passa no lugar, não gosta de caminhar solto. Quer até de fato averiguar a escada, onde é que a escada está, e ali começa a se atentar. Acha que é precavido. Mas tem gente que gosta de ser desprevenido. Não, não gosta de falar disso nem com os amigos mais íntimos. Não. Vive ali no mundo fingindo. Imagine ter que levantar a cortina do paraíso. Imagine como seria difícil. E eu teria que, de fato, me basear, sim, apenas nos registros. Sim, porque o que não falta mesmo é registro. E a gente poderia perguntar, sim, aquele que representa o dito fisco, por que não se denunciou isso? Por que encobrimos o paraíso? Por que nós insistimos em manter tudo isso dentro de um ambiente do tipo esquisito, onde se. Olha. Ah, poderia eu. Não, poderia eu então perguntar. E além, sim, tem o primeiro andar, o segundo, o terceiro. Tem ainda mais andar? Ah, imagine. Se colocar mais 10 degraus. Para aqueles que estão acima, sim, do mundo animal. Imagine mesmo, esses que são considerados acima do bem e do mal. Ah, aí eu teria que pegar o elevador. Sim, o elevador de serviço. Sim, porque esses que estão assim, acima do meio, não vão querer, de fato, misturar registro. Não vão querer, assim, encarar o dito financiamento difícil. Aí você, de fato, deparar com um elevador de serviço. Olha, e você ficar a imaginar que tipo de coisa ali eu posso encontrar. Imagine se é razoável a gente colocar um sanitário de uso particular dentro de um elevador. Para a gente, de fato, no céu entrar. E aí se perguntar, o que a gente costuma no céu encontrar? Sim, olha, é céu. É céu. É adulto que a gente imagina no céu? Não. Adulto, com toda certeza, a gente pode colocar em qualquer lugar, menos no céu. Se a gente pedir para uma criança retratar o céu, com toda certeza ela vai colocar toda a sua pureza naquele lugar. Imagine um sanitário dentro de um elevador de serviço que pode nos levar para o céu do lugar. Como a gente pode justificar?
Tamanho absurdo do lugar. Achando pouco, a gente pode, de fato, até um quartinho da bagunça encontrar. Imagine se eu estive a me preparar para com tudo isso lidar. Sim, porque um quartinho de bagunça, olha, imagine se eu, na porta do quartinho da bagunça, entrar. E lá encontrar, sim, um brinquedozinho aqui, outro brinquedo acolá, e de repente tanto brinquedo no lugar, e eu sem saber, nem sequer ali. O quartinho de bagunça, da bagunça. Mas dentro de um ambiente que deveria, de fato, tudo organizar. Onde não deveria nem sequer se pensar em ter elevador de serviço, quanto mais elevador privativo. Quartinho do inimigo. Imagine se eu fosse calcular tudo isso. É por isso que é tão difícil. É por isso que é tão difícil mesmo a gente encarar. Olha, dentro de um ambiente particular, a gente sabe a nossa pequena realidade encarar. A gente sabe que tem reserva, que a gente precisa de fato usar. A gente sabe que muitas vezes o vinho costuma amargar. Sim, a gente sabe. A gente sabe que dentro desse ambiente não é fácil. A gente ali está, caminhar, administrar, a gente sabe. E quando adulto, a criança, costuma virar, cada um tem o seu próprio universo particular, e é nesse momento que a reserva a gente precisa usar, deixando cada um por si só a sua vida, o seu caminho traçar, e você vai respeitar a escolha. Você não vai nem sequer opinar se a pessoa não desejar. A sua vida é de cunho particular. A sua vida. Ainda que você venha se casar, procriar, família aumentar, amigos e mais amigos, mas a sua vida é de cunho particular, de sua propriedade. Você vai responder por ela. Se você ficar, de fato, usando uma faca aqui, outra faca acolá, para a própria carne cortar, muitas vezes até a própria reserva você não vai poder usar. Quanto mais a jurubeba. É por isso que é importante você saber observar, saber respeitar, saber mesmo colocar língua no céu e se calar dentro do seu ambiente particular. É você que estará ali a administrar, sendo você o adulto do lugar. Mas fora do seu ambiente particular, onde você está a trabalhar, você precisa o pensamento alcançar. Você precisa, de fato, com o outro compartilhar, para você saber exatamente ali um diálogo formar. Assim você vai saber mesmo, dentro daquele ambiente, caminhar. Com o tempo você vai saber com quem você pode conversar, o que você pode conversar, aqueles que você precisa mesmo apenas administrar a convivência para
ninguém se prejudicar, ele lá, você cá. Em ambos os ambientes você tem que ter reserva Jurubeba. Você, enquanto adulto, eu posso com qualquer um dentro da minha casa brigar, mas é sabendo a reserva usar. Para Jurubeba nunca faltar. Isso eu posso realizar. Mas, se o assunto for de cunho particular, por que eu vou com o outro brigar? Eu posso brigar por coisas que vão nos prejudicar enquanto todo. Para a gente se atentar a isso, aquilo enquanto todo. Mas se o prejuízo for para o indivíduo, o próprio indivíduo tem mesmo que com tudo isso lidar, as próprias pernas usar, saber entrar e saber voltar, Por isso eu posso aqui estar. Eu não vou responder por escolha de cunho particular de ninguém nesse lugar. Não vou mesmo. Nem disso eu vou falar. Por que eu vou? Quando o meu corpo aqui eu deixar, eu vou poder voltar para o mesmo lugar. Eu vou poder voltar para o mesmo lugar. Se eu fui capaz de ali estar, mesmo com toda a dificuldade que eu estive a carregar, por quê? Que eu vou me apegar a quem aqui está? Por quê? Isso eu jamais iria realizar. Quando cada um aqui, o seu corpo deixar, cada um tem que procurar com a própria realidade lidar. Não sou eu que vou, de fato, carregar a realidade de ninguém. Eu posso com qualquer um estar. Eu posso qualquer pessoa amar. Eu posso com qualquer um sentar. Eu posso até caco juntar. Eu posso. Eu posso até caixão preparar. Eu posso. Porque eu sei onde é o meu lugar. E é exatamente para lá que eu vou voltar. Não há a menor dúvida nessa que aqui está. Eu não tenho dúvida onde é o meu lugar. Cada um que deve mesmo buscar o caminho que deseja trilhar. Em se tratando de vida pública, a gente precisa mesmo a realidade encarar com documento. Não é com blá blá blá. Ah, vai, nota de repúdio, traga o documento. Porque eu estive a me documentar. E ainda sei particularizar. Mas vou respeitar. Porque a dor cada um. Cada um vai carregar. Não carrego culpa, nem dor para a vida de ninguém aliviar. Eu sei o que eu estive a passar. Eu sei onde a minha dor está. Eu sei toda a tristeza que eu tenho que carregar. E ainda assim, eu escolho a minha vida levar, buscando a alegria que o divino tem para me dar.
que sempre me diz que eu posso encontrar motivos para me alegrar. Eu sempre, sempre, sempre vou assim realizar. E eu vou olhar para aquele olhar e ali eu vou me encontrar digna, digna e digna. E aqui está. Bom dia, bom dia. E é sem filosofia. É apenas com o amor do Messias. Assim a gente caminha todos os dias. Portanto, sorria, Dona Maria, e confia.